Brasil, colônia de banqueiros. Esse é o título de um livro clássico de economia política brasileira. Se já nos trazia uma overdose de verdades, agora, com a decisão do Congresso Nacional de aprovar a independência do Banco Central, aquela profecia se transforma em devastadora realidade. Esta mudança constitucional esperava há mais de 30 anos numa gaveta qualquer, dado seu caráter explosivo. Pois foi agora, em plena pandemia, com reduzida participação da sociedade, que ela foi aprovada. O governo federal distribuiu mais de 3 bilhões de reais em verbas parlamentares para garantir a aliança entre Bolsonaro e os partidos do Centrão. Além de proteger-se do impeachment, Bolsonaro entrega aos banqueiros o comando da economia, pois o Banco Central passa a ser um ente acima do governo e das instituições. O que significa que a democracia brasileira recebeu um golpe de morte, pois nem mesmo um futuro presidente da República poderá escolher a diretoria do Banco Central. Num país em que metade do orçamento federal é transferido aos bancos para o pagamento da dívida pública, com a independência do Banco Central, até mesmo as políticas industrial, agrícola, de saúde, educação, ciência e tecnologia passam a ser submetidas à oligarquia financeira que atua em sintonia com o poder externo, que quer a desindustrialização do Brasil. Eis aí o poder político de fato no Brasil. Antes, informalmente, agora está escrito na Constituição. O poder do voto do eleitor foi duramente amputado em plena pandemia. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas, esse é o programa Latitude Brasil por Telesur. Muito boa noite a todos, é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez para tratar de um tema altamente relevante, embora muito destrutivo, da democracia no Brasil, que é a votação que está se dando nesse momento. Já foi aprovada a parte principal de um projeto que cria a independência do Banco Central do Brasil. Isso significa que a tirania financeira terá ainda mais condições de determinar os rumos da política econômica e social no Brasil. A tirania financeira, que já tinha bastante força, agora tem a seu dispor um órgão, que é o Banco Central, autônomo do Executivo, né, e autônomo também, sem nenhum controle da sociedade, ou seja, um golpe mortal. O próprio presidente da República tem poderes reduzidos, porque ele não pode mais, com esse projeto, com essa nova lei, uma alteração constitucional, não poderá mais fazer a política financeira do país, que é a alma de qualquer país. E para nos explicar sobre esse tema, nós temos aqui conosco hoje a voz de Rodrigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida, a quem dou minhas boas-vindas. Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Beto. Obrigado a Telesur. É uma honra estar aqui para poder explicar sobre esse tema tão relevante, né? Rodrigo, vamos dimensionar. Havia 30 anos ou mais que os setores poderosos, financeiros, rentistas, queriam fazer essa independência do Banco Central do Brasil. Mas eles aproveitaram exatamente a pandemia, porque não há nenhuma participação social, praticamente, muito difícil uma mobilização nessas circunstâncias para fazer aprovar essa medida. O que você poderia dizer em relação ao momento em que escolheram para aplicar o que pode ser chamado de um verdadeiro golpe contra a democracia brasileira? Exatamente, Beto. Como você bem colocou, né, esse projeto já está há 30 anos, né, cerca de 30 anos na gaveta da Câmara. Não havia sido aprovado exatamente pelo medo, né, da pressão popular contra, né, esse projeto, e agora,
durante esse período da pandemia, estão aproveitando para aprovar tudo que eles tinham lá para aprovar, né? Infelizmente, né, utilizam uma série de argumentos, né, para tentar enganar a população, né, dizer que a autonomia do Banco Central é uma coisa técnica, uma coisa, né, supostamente boa, né, porque iria tornar os diretores do Banco Central independentes da política, né, como se eles não fossem políticos, né? Aquela teoria econômica, né, que diz que, né, o Banco Central tem que combater a inflação mediante altas taxas de juros, né? E para isso os diretores do Banco Central teriam que ser independentes do governo, porque o governo ia querer abaixar os juros e o Banco Central tem que combater a inflação mediante juros altos, né? Vamos falar o bom português. No bom português é isso, né? Qual que é o problema dessa teoria, né? No Brasil, a inflação ela não é decorrente de um excesso de demanda, né? Qual que é a explicação que tem por trás dessa teoria que, na verdade, e quem ela beneficia, né? Dizer que a inflação no Brasil vem de um excesso de demanda, né? Porque as pessoas estão comprando muito e aí o preço sobe, então para poder baixar o preço, controlar a inflação, tem que aumentar o juro para impedir as pessoas de pegar dinheiro emprestado para não poder mais comprar e as pessoas não poder investir, né? Porque o juro é alto, né? E aí se diminuiria a demanda, e aí, no caso, os vendedores teriam que abaixar o preço, ou seja, isso aí é toda uma teoria que, na verdade, serve a quem, né? Qual é uma teoria que prevê subir juro para combater a inflação? É óbvio que vai beneficiar quem? Quem detém dinheiro, que são, na verdade, os bancos, né? Quando a gente observa, né, de onde vem a inflação no Brasil, vem de onde? Né? Dos preços administrados pelo próprio governo, né, combustíveis, como a gente está vendo aí, gasolina, gás, a energia elétrica, né, eles geram inflação e depois diz que tem que aumentar o juro para controlar essa inflação. A inflação vem também de preços de alimentos, é uma vergonha para o Brasil ter inflação de alimentos, um país que, infelizmente, prioriza a agricultura de exportação, que inclusive é isenta de ICMS, né? É uma mudança total de prioridade. Na verdade, deveria ser a agricultura familiar, né? A principal beneficiária das terras do Brasil. Né? Realmente é uma vergonha para o Brasil ter inflação de alimentos e, pior ainda, né? Tentar controlar essa inflação por alta de juros. Realmente é absurdo. E agora, dando autonomia para o Banco Central, significa o quê? Significa blindar essa diretoria do Banco Central, que teria um mandato, né? Mandato de 4 anos, não coincidente com o mandato do presidente. Ou seja, se a gente no futuro vier eleger um outro presidente que queira mudar essa política, não vai poder, porque vai ter que esperar 2 anos, né, para mudar, se é que o Senado vai aceitar o próximo. Então, em termos gerais, realmente é uma proposta absurda, que só estão aprovando porque nós estamos na pandemia mesmo, né, Beto? Uma questão que salta aos olhos é que, especialmente pelo acompanhamento meticuloso que a Auditoria Cidadã da Dívida faz no Congresso Nacional sobre as matérias financeiras, que é o coração da acumulação do capital do Brasil hoje, um país que tem uma das maiores desigualdades de renda, desigualdades sociais do mundo, é que vocês, da auditoria, lançaram ao presidente da Câmara e aos deputados uma advertência na forma de uma interpelação judicial, avisando-os que estão cometendo uma inconstitucionalidade. Qual é a inconstitucionalidade que esse projeto da autonomia do Banco Central ou independência do Banco Central tem? Na verdade, esse projeto tem várias inconstitucionalidades, né? A começar dos princípios gerais da Constituição, né? Que o poder emana do povo, né? Agora eles vão colocar os diretores do Banco Central num pedestal, não vão poder ser demitidos nem por quem o povo eleger, né? Então, realmente é absurdo, né? Uma outra inconstitucionalidade grave é que esse projeto que está sendo votado agora na Câmara dos Deputados, infelizmente foi aprovado o texto base dele, né?
agora estão votando os destaques, né? E, infelizmente, se nenhum destaque for aprovado, já vai direto para a sanção presidencial, mas uma grande inconstitucionalidade desse projeto é que ele não é de autoria da presidência da República, né? E ele mexe na estrutura dos cargos do Banco Central, ele faz com que o presidente do Banco Central seja um deus, né? Uma pessoa que não possa estar hierarquicamente submetida a ninguém, né? Ele vai estar totalmente fora, né, da hierarquia do governo. Ele vai ser totalmente autônomo e independente. E para Ou isso. seja, o próprio presidente da República teve os seus poderes amputados, porque ele não pode deliberar mais sobre matérias do Banco Central, e o presidente do Banco Central, portanto, não estará mais submetido ao presidente da República que foi eleito, ou seja, o voto direto, democrático no Brasil, popular, foi violentamente amputado. É isso que está dizendo? Exatamente. A Constituição ela permite que esse tipo de projeto, que muda cargos, muda a estrutura administrativa, ela só pode ser feita por iniciativa do Poder Executivo. E o projeto que está lá é de autoria de um senador. Ou seja, isso é uma total inconstitucionalidade, fora toda a questão de mérito, né, como foi colocado também, né, de manter sob uma blindagem total o Banco Central, que define a nossa vida completamente, como eu estava colocando. Ele vai subir o juro quando quer, né? Ele tira dinheiro de circulação quando quer. Por exemplo, essa crise que a gente vive hoje, né? Grande parte dessa crise que a gente vive hoje é devido às atitudes do Banco Central. Vocês sabiam, né, os telespectadoras e telespectadores da Telesur, né, vocês sabiam que no Brasil existe mais de R$ 1 trilhão, né, no caixa dos bancos, né, que eles deviam estar emprestando a juro baixo para as pessoas, né, empresas, mas que eles preferem deixar parado no Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central vai lá e remunera eles com juros garantidos, não corre risco. Então, é claro que os bancos só vão querer emprestar para as pessoas e empresas a juros absurdos, ou exigindo uma burocracia absurda. Ou seja, esse desemprego que a gente está tendo, essa crise absurda que vem desde antes da pandemia, a pandemia só agravou isso, né? Na verdade, vem das atitudes do Banco Central, e agora eles estão querendo blindar completamente. Ou seja, na verdade, eles já têm essa certa autonomia em relação aos governos, porque, na verdade, são submissos ao setor financeiro, né? Todos os presidentes do Banco Central, quase todos que a gente vê aí na história do Banco Central, são vindos do setor financeiro, são banqueiros, né? Que estão lá, né? As raposas tomando conta do galinheiro. E aí é claro que eles vão querer, né, beneficiar os bancos em detrimento da sociedade. E isso mexe nas nossas vidas completamente. E agora querem blindar porque eles querem continuar com essa autonomia, seja quem for eleito na próxima eleição. Eles querem isso, é não depender nem mais do voto popular, né? Agora, um desvirtuamento completo da função do Banco Central, que essa votação caracteriza, é o fato de que, pela Constituição, o Banco Central tem uma determinada função de cuidar da moeda, de cuidar da renda. E, no caso brasileiro, inclusive, vai ficar uma situação pior do que é, por exemplo, em países como os Estados Unidos, onde até o Banco Central é privado, mas, de certa forma, tem algumas caracterizações. E aqui o Banco Central estará acima do poder executivo, acima do poder do Congresso, acima da sociedade, como se fosse um extraterrestre que manda na economia brasileira. Como é que você comenta isso? É impressionante isso, porque se a gente olha, por exemplo, nos últimos 10 anos, né, essa política de remunerar a sobra de caixa de banco, né, custou, né, mais de R$ 1 trilhão nos últimos 10 anos, só em juros de remuneração da sobra de caixa dos bancos. Isso sem falar nas taxas de juros absurdas, né, que são estabelecidas pelo Banco Central e que acabam remunerando os títulos da dívida pública, né? Apesar de hoje termos uma taxa Selic de 2%, se a gente olha a média do custo, né, da dívida pública federal,
ela é mais de 8% ao ano, porque, na verdade, os títulos da dívida pública não são todos indexados à Selic, eles são indexados a outras taxas que foram emitidas lá atrás, títulos pré-fixados, indexados à inflação mais X% de juros, ou seja, se a gente olha os dados do próprio Tesouro Nacional, o custo médio da dívida pública é mais de 4 vezes a taxa Selic. Não é por acaso que todo ano mais de R$ 1 trilhão do orçamento federal é destinado para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Inclusive, nós divulgamos recentemente esse boletim, né, o nosso gráfico de pizza de 2020, né, na nossa página www.auditoriacidadã.org.br, né, mostrando, né, como é que pode quase 40% do orçamento destinado para pagamento de juros e amortizações. Inclusive, nesse boletim, a gente já mostra, né, os equívocos dos argumentos dos neoliberais, né, porque os neoliberais ficam desesperados, né, quando veem o gráfico de pizza da Auditoria Cidadã, né, porque aquele gráfico mostra por A mais B, né, qual que é a prioridade do governo, né, e naquele boletim a gente já mostra, já antecipa, né, quais são esses argumentos que estão saindo até na grande mídia, né, Folha de São Paulo, alguns jornais que se sentem incomodados com esse gráfico e têm atacado a Auditoria Cidadã com argumentos completamente equivocados, né? Então, é interessante a gente antecipar isso, porque os neoliberais gostam de tentar atacar aquilo que desmonta eles, obviamente. É aí que eu acho que a gente vai conseguir mudar essa história, né? É conscientizando a população dos malefícios dessa má gestão do Banco Central, que agora eles estão querendo blindar completamente. É absurdo isso, né? Não é possível, né, se aceitar uma coisa dessa, né, Beto? Nós estamos conversando aqui com o doutor Rodrigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida, uma das entidades da sociedade civil que acompanham com rigor todas as matérias no Congresso Nacional que dizem respeito a prejudicar os interesses da população e apresentam alternativas em defesa do interesse da economia popular, uma visão de país, da soberania nacional. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre os efeitos que essa independência do Banco Central, que está sendo aprovada nesse momento no Congresso brasileiro, pode ter para aprofundar a desindustrialização e a limitação, por exemplo, de todas as ações produtivas, como a agricultura familiar, por exemplo. Já já a gente volta com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta. Hoje estamos entrevistando o economista Rodrigo Ávila, que é do movimento Auditoria Cidadã da Dívida, uma das entidades da sociedade civil mais qualificadas do Brasil, acompanhando detidamente, meticulosamente, cada passo daquelas matérias que tentam tramar contra a soberania nacional, contra a economia popular, contra a economia do Brasil e os direitos da sociedade brasileira. Hoje estamos analisando os efeitos desastrosos que deverão vir com a independência do Banco Central, que está sendo decidida nesse momento, foi votada já, foi aprovada, e o Rodrigo Ávila está aqui nos explicando. Rodrigo, nos últimos 40 anos, o Brasil experimentou uma desindustrialização, sobretudo pelo ascenso das políticas financistas
que favorecem o rentismo. A incapacidade produtiva foi determinada por esse privilégio a uma política de financiarização da economia. Nesse caso, com a independência do Banco Central, como é que você avalia, calcula que poderá ter um efeito talvez mais duro sobre esse processo já em curso de desindustrialização da economia brasileira? Esse projeto ele é muito danoso, porque logo no artigo 1º, né, esse projeto está sendo aprovado agora, ele vai direto para a sanção presidencial, né? Logo no artigo 1º ele diz que a função principal do Banco Central é a estabilidade de preço, né? Ou seja, o que significa isso, né? Significa, em bom português, que o Banco Central vai subir o juro para combater a inflação, mesmo que a inflação não tenha nada a ver com taxa de juros, né? Não tem nada a ver com um suposto excesso de demanda. Ele vai simplesmente subir o juro, como eu estava falando anteriormente. Aí tem um parágrafo único, né, que é mais decorativo, né, no final desse artigo 1º, que diz assim: não, o Banco Central também vai procurar fomentar o pleno emprego, né? Só que isso, na redação desse parágrafo único, está submetido primeiro, né, ao cumprimento do caput do artigo, que é estabilidade dos preços, né? Aí, se der, né, se houver possibilidade, né, que nunca há, né, aí vai se tentar fomentar o emprego. Então, como a gente vê nas últimas décadas, essa política de juros altos, né, que continua hoje, né, apesar da Selic a 2%, a taxa de juros de mercado é altíssima. A taxa de juros da dívida pública é mais de 8% ao ano, né? Então, os bancos cobram 100%, 200% em cheque especial, em cartão de crédito. Ou seja, não existe essas taxas que existem nos países desenvolvidos, né? Lá você faz financiamento de casa própria a juros negativos. Lá na Europa já estão fazendo isso, né? A taxa lá de empréstimo para bens duráveis, habitação, né, é 1% ao ano, até negativo, né, como está ocorrendo hoje. Os países desenvolvidos estão praticando juros negativos. Então, a partir daí, né, não é por acaso que esses países estão passando melhor da crise do que nós, né? Nós caímos 7%, né? Até hoje hoje, por exemplo, nós estamos com um PIB per capita 7% inferior ao que tínhamos em 2013, né? Então, é uma coisa realmente absurda, né, o que se passa no Brasil. E aí os investimentos produtivos ficam comprometidos, o investimento em ciência e tecnologia, que é fundamental, né? É um absurdo um país como o Brasil ter tido que importar, né, máscara, né, para enfrentamento, né, da pandemia. É um absurdo um país como o Brasil estar importando matéria-prima de vacina. Nós temos parques, né, de produção de vacinas historicamente avançados no Brasil, mas que, infelizmente, nas últimas décadas, por conta dessa política de juro alto e corte de gasto, né, porque uma coisa está atrelada à outra, né, para se pagar a dívida pública, se privilegia, né, o orçamento público vai, em sua maioria, para o pagamento da dívida pública e não sobra para a ciência e tecnologia. Obviamente que não, né? Obviamente que nós temos outras fontes, temos que tributar os ricos, podemos também emitir moeda, sim, podemos nos endividar também, se for para investimento produtivo, né? A gente defende, a auditoria cidadã defende o endividamento público para investimento produtivo. Mas o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma dívida que serve para pagar juro de dívida anterior, né? Isso é uma dívida que não coloca dinheiro na economia. Essa dívida tira dinheiro dos trabalhadores e entrega para os bancos. Infelizmente, a dívida pública no Brasil é um instrumento de concentração de renda e de tirar dinheiro da economia. Não é por acaso que o Brasil não tem desenvolvido sua indústria, tem se desindustrializado e se concentrado na exportação de commodities, né? Porque não tem investimento a longo prazo, não tem investimento em ciência e tecnologia. Não é por acaso, infelizmente, estamos aí nessa dependência de insumos para vacina, que é ilustrativo, né, dessa política das últimas décadas, né, Beto? Ou seja, o Brasil está voltando a ser, em direção de ser novamente um país agrário como era antes de 1930, quando houve
aquela revolução que deu início a uma industrialização baseada na expansão das empresas estatais no Brasil. Mas eu queria lhe perguntar também acerca de um clássico, um livro, um clássico da literatura financeira e econômica no Brasil, chama Brasil, Colônia de Banqueiros, porque aqui, muitas vezes, o público externo, América Latina, Estados Unidos, Europa, não conhece que o Brasil tem, por exemplo, na Constituição, um artigo 166 que sacraliza, por exemplo, né, todo o pagamento das dívidas com o setor financeiro, mas, por exemplo, suspende o pagamento de merenda escolar, de gastos com saúde, gastos com educação, quando for o caso. Mas, no caso da dívida com o sistema financeiro, esse privilégio é intocável. Como é que você comenta isso? Como chegamos a esse ponto? Exatamente, né? Nós temos o famoso 2 pesos e 2 medidas, né? Quando se vai dizer, não, vamos tentar investir na produção, vamos fazer o auxílio emergencial decente, vamos prorrogar, aumentar o auxílio emergencial, vamos investir na sociedade, na previdência, né? Na saúde, na educação, aí sempre vem aquele discurso, mas não tem dinheiro, porque não, só posso gastar aqui se eu tiver uma fonte definida para isso, né? Esse é o discurso, né? Como está sendo hoje aí o discurso do auxílio emergencial e várias outras coisas. Agora, quando se fala no pagamento da dívida, aí não tem problema. Aí se pega. Vocês sabiam que no Caixa Único do Tesouro tem mais de R$ 1 trilhão? Isso ninguém fala, né, para dizer que o país estaria quebrado, né, toda essa mentira, né? Só no Caixa do Tesouro tem mais de R$ 1 trilhão, né? Temos também, né, muito dinheiro aí nas reservas internacionais, temos recursos também, esse dinheiro que está parado no Banco Central, poderia estar circulando, né, com empréstimos a juro baixo, movimentando a economia, aumentando a arrecadação. Ou seja, são muitos processos, né, que ingestam a economia, né? E aí, a partir daí, o que nós temos? Nós temos uma situação em que as taxas de juros são mantidas altas, né? O dinheiro não circula, né? E aí, obviamente, que a economia produtiva não gira, né? A gente tem, obviamente, que tem várias alternativas hoje, né, que poderiam ser usadas. Por exemplo, os Estados Unidos está botando dinheiro na economia, o Biden está lá com um pacote de trilhões de dólares, né? E aqui vem esse papo de que não tem dinheiro, né? Mas quando é para dívida, aí se pode usar o Caixa Único à vontade, pode se fazer nova dívida à vontade para se pagar juros, amortizações, pode se Inclusive, emitir agora, na própria eleição das novas mesas do Senado e da Câmara, o governo liberou em emenda 3 bilhões de reais para influenciar na votação em favor de uma diretoria da Câmara e do Senado a favor dele, Bolsonaro. Quer dizer, teto de gastos existe para a produção, para a população, mas não para os banqueiros e não para os parlamentares, é isso? Exatamente, por exemplo, no ano passado, né, eles pegaram mais de 300 bilhões do lucro do Banco Central, que, na verdade, em termos práticos, o que significou? Emissão de moeda, né, mais de 300 bilhões de reais de lucro do Banco Central para pagar dívida. Né? Foi feito isso ano passado. Né? Para pagar dívida vale tudo. Né? Essa proposta, o que acontece hoje? Né? Se endivida para pagar dívida, se emite moeda para pagar juros e amortizações, ou seja, qual que é o resultado disso? Se você está emitindo moeda para pagar dívida, você está, na prática, tirando a riqueza do trabalhador e entregando riqueza para os ricos, né? Ou seja, os trabalhadores vão suar, vão trabalhar, e os ricos recebem dinheiro, né? Porque tem muitos analistas, né, por aí que dizem, não, a dívida não é problema porque a gente pode emitir dinheiro e pagar a dívida. Tem muita gente que fala isso. Só que qual que é o resultado disso? Né? Tirar dinheiro dos trabalhadores e entregar na mão dos rentistas, tirar a riqueza do trabalho e entregar para quem fica lá na farra. Né? Ou seja, essa é a divisão de trabalho que a gente quer, né? Os trabalhadores suarem, pegarem Covid no transporte público,
enquanto os rentistas ganham lá trilhões por ano, ou seja, é uma questão de luta de classes, né? Tem muita gente por aí que quer negar a luta de classes, né? Acontece que tem muitas propostas hoje em dia, né, de favorecer o setor financeiro, né, e tentando engambelar as pessoas com um economês, né, pensando que está tranquilo, não tem problema, não precisa fazer auditoria da dívida e tal, né, tentando escantear o tema, né? Mas é claro que a gente sabe que quando se paga a dívida, está se tirando riqueza, né, dos trabalhadores, porque quem produz riqueza no país e no mundo são os trabalhadores. Se distribui dinheiro para uma classe rentista, é claro que o produto do trabalho do trabalhador vai para o rentismo, e é isso que está se tentando blindar com essa autonomia do Banco Central, né? Continuar pegando todas essas fontes de recursos, né? As fontes de nova dívida, fontes tributárias, fontes de várias origens, né? E destinando para o pagamento da dívida pública, né? Que deveria ser auditada, né? Pela Constituição, né? O artigo 26 do ADCP, né? Que prevê a auditoria da dívida jamais realizada, né? Então, é importante a gente colocar isso, porque a autonomia do Banco Central tenta exatamente blindar essa estrutura que, na verdade, serve a esse propósito, concentrar renda, tirar dinheiro dos trabalhadores e entregar na mão dos banqueiros, né? Inclusive, a Infelizmente. própria auditoria da dívida pública, que está inscrita na Constituição, já foi realizada uma vez na época do governo Getúlio Vargas, lá atrás, diminuindo muito os privilégios dos banqueiros. Ela agora, com essa nova característica, essa nova lei, com autonomia do Banco Central, ela se torna absolutamente infrutífera, né? É um setor completamente acima dos interesses da sociedade, assim, né? É claro que a gente vai continuar lutando, até porque a autonomia, ela pelo menos não impede que sejam, que, por exemplo, o Banco Central ele vai ter que continuar, por exemplo, respondendo a requerimentos de informação e tal, mas infelizmente a toda a gestão de políticas, né, vai ficar totalmente blindado, ninguém vai conseguir mudar a política, e mais, mesmo quando a gente tenta pedir informações ao Banco Central já é bastante blindado hoje. Por exemplo, a gente pede, né, quem são os beneficiários dessa remuneração absurda da sobra de caixa dos bancos, quanto foi pago por ano, por exemplo, quem são os detentores dos títulos da dívida pública, né? Isso eles já não respondem hoje, né? Hoje eles já se sentem acima, né? Como você bem colocou, eles já se sentem acima de tudo, né? Se sentem, né, dizendo, não, eu não preciso responder isso aqui. Imagina com esse projeto, né? Ou seja, vai ser uma coisa realmente impossível de Vai ficar conseguir muito uma pior. questão básica, né? Que é quem Ficará muito ganha o pior. dinheiro, né? É isso aí. É isso. Bom, estamos vendo que o quadro é realmente muito grave, é importante que as forças do progresso no Brasil, progressistas, se reorganizem, se unifiquem para impedir a continuidade dessa linha de privilegiar os setores do grande capital financeiro que jogam contra a produção, a geração de emprego e a profunda desindustrialização. Queria agradecer muito aqui a presença do economista Rodrigo Ávila, que é economista da Auditoria Cidadã da Dívida, uma das entidades mais qualificadas no acompanhamento, na pesquisa, na fiscalização dos interesses, em defesa dos interesses da sociedade, da população, que são, digamos, regulamentados, né, votados no Congresso Nacional. Muito obrigado, Rodrigo Ávila. Obrigado, Beto. Obrigado à Telesur. É uma honra estar aqui. Eu só deixo o nosso contato, auditoriacidadã.org.br, onde vocês podem ter mais informações aí sobre essa questão toda de autonomia do Banco Central, dívida pública. E agradeço muito pelo espaço aí, Beto. Um abraço. Muito obrigado. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Latitude Brasil, por Telesur, na próxima semana, sempre trazendo um tema decisivo para a nação brasileira. Grande abraço, tchau, obrigado.